Shalom, Deus seja louvado. Vamos para mais um capítulo do livro Generais de Deus, onde estamos no capítulo 1, falando de John Alexander Dowie. E a página que nós estamos é na página 11. Vamos lá então? Pastor Anderson Dias. Abandonando o que é divino. Rapidamente, Dowie começou a realizar cruzadas de cura divina por toda a costa da Califórnia. E foi nessa época que ele conheceu Maria Woodworth Etter. Que mulher! A grande evangelista que também tinha o ministério de cura divina. Entretanto, logo surgiram conflitos entre eles e John Dowie. E John Dowie condenou os métodos que ela adotava em seu ministério. Creio que esse foi um grande erro da parte dele. Todos precisamos desenvolver relacionamentos em nossa vida, às vezes casuais, outras vezes íntimos. Contudo, os que são mais significantes para o reino de Deus são os relacionamentos divinos. Em todo chamado, seja secular ou ministerial, Deus nos envia pessoas para nos ajudar a fortalecer o nosso caminhar com Ele. Podemos ter muitos relacionamentos casuais, contudo, relacionamentos divinos são muito poucos. Eles geralmente são tão raros que podemos até contá-los nos dedos. Acredito que Dowie e sua família perderam uma tremenda oportunidade de ter um relacionamento divino com Maria Woodworth Etter. Porém, por alguma razão, possivelmente um orgulho ministerial masculino, ele não perdia uma oportunidade de maltratar esta serva do Senhor. Olha só isso. Antes de se indispor com ela, chegou a ir em uma de suas reuniões, ocupar o palco e dizer que ela era uma pessoa de Deus. Contudo, abandonou aquela orientação do Espírito Santo e mais tarde negou o ministério dela. Por não compreender os métodos de ministração de Etter, Dowie ficou receoso quanto à sua maneira de agir. Contudo, mesmo assim, nunca tirou um tempo para falar com ela, e a esse respeito, de coração aberto. Suas preferências ministeriais ou seu estilo favorito de ministrar fez com que ele rompesse relações com Maria. Etter também havia recebido alguma revelação a respeito de cura divina, mas a área que tinha maior experiência era de cooperar com o Espírito Santo. Além disso, ela tinha uma firmeza espiritual que habilitava a ministrar ao próprio Dowie e poderia tê-lo ensinado a viver no Espírito ao mesmo tempo que descansava o seu corpo físico. Ele não conseguia um tempo para o descanso e essa era uma área com a qual tinha problemas. Em sua paixão pelas coisas de Deus, às vezes chegava a trabalhar 43 horas ininterruptas. Através de Maria, ele poderia ter conseguido amigos de fé e com chamados semelhantes ao seu, favorecendo assim o seu próprio ministério, mas ele não o quis. Com o resultado disso, os relacionamentos de Dowie eram apenas casuais, e com alguns de seus seguidores, em vez de desfrutar relacionamentos divinos que poderia ter tido com outros companheiros, também líderes. Acho interessante o fato de que Dowie entrevistou o grande impostor de sua época, Jacob,
que dizia ser Cristo. Ele também teve a oportunidade de desafiar o famoso ateísta Robert Ingerson para um confronto. Entretanto, nunca concedeu a Maria Udjortjeter a gentileza de uma conversa franca e sincera. Que pena, né? Não perca os relacionamentos divinos de sua vida. Sempre haverá companheiros de ministério. Entretanto, os relacionamentos divinos são raros. Finalmente, um lar. Alguns pastores invejosos começaram uma violenta perseguição contra Dower. Contudo, naquela altura da vida, ele já havia se tornado um veterano na arte de enfrentar oposições. As perseguições só faziam colocar em maior evidência a sua capacidade e firmeza. Ele pouco se incomodava com o que procuravam persegui-lo, a menos que tal ação de alguma forma impedisse a continuidade de sua missão. Dower visitou algumas regiões dos Estados Unidos e escolheu se estabelecer em Amherst e Illinois, nas proximidades de Chicago. Logo depois de se fixar ali, os jornais de Chicago começaram a atacá-lo cruelmente, chamando-o de falso profeta e impostor. Diziam com todo atrevimento que ele não era bem-vindo àquela cidade. Porém, aqueles ataques não foram capazes de fazer Dower vacilar. Ele permaneceu exatamente onde havia escolhido morar e ministrava em qualquer lugar que sentisse que deveria. Certa vez, durante sua pregação em uma conferência a respeito de cura divina na cidade de Chicago, foi chamado a orar por uma senhora que estava à beira da morte, por causa de um tumor fibroide. Naquela época, Chicago era a segunda maior cidade dos Estados Unidos e governada por fortes influências espirituais do mal. Por essa razão, Dower estava muito interessado em estabelecer as bases de seu ministério ali. Então, ele tomou o pedido de cura daquela mulher como um teste para saber se deveria ou não começar o seu trabalho naquela localidade. Disseram a ele que o tumor já tinha atingido o tamanho de um coco e que havia se espalhado por várias partes do corpo da mulher. Então logo John Dower orou, ela foi instantaneamente curada. Na verdade, a sua cura foi tão extraordinária que muitos dos jornais da cidade publicaram a notícia. Com isso, ele ficou convencido e estabeleceu a sede de seu ministério na grande cidade de Chicago. Seus inimigos não gostaram nada dessa decisão, mas ele não deu a menor importância à opinião deles. Dentro de poucos meses, a Feira Mundial estaria acontecendo em Chicago. Por essa razão, Dower construiu uma pequena tenda na entrada da cidade e deu-lhe o nome de Tabernáculo de Sião. Bem no alto dela colocou uma bandeira com os seguintes dizeres: Cristo é tudo. Havia cultos durante todo o dia e a noite, e mesmo que no início a frequência não fosse grande, as multidões foram chegando. Logo as pessoas precisavam ficar do lado de fora, na neve, para conseguirem ver as milagrosas curas sendo operadas dentro do tabernáculo. E do mesmo modo que havia acontecido na Austrália, Dower abriu as portas de Chicago por intermédio do Ministério de Cura Divina. Nunca antes e nem depois houve um homem que tenha conquistado uma cidade naquela maneira.
Não obstante, foi naqueles primeiros anos que Dower enfrentou a maior oposição. Ele ministrava a palavra de Deus sobre cura com muito poder. E como consequência, tanto os médicos quanto as igrejas religiosas começaram a sofrer dificuldades financeiras. Por causa disso, os jornais, mais do que depressa, elaboraram uma lista de possíveis aliados, incluindo ali pastores, para tentar impedir a qualquer custo seu ministério. Porém, ninguém conseguia apagar o brilho do seu trabalho. Para desespero deles, seus constantes artigos e difamações impiedosas só serviam para tornar ainda mais abrangente o alcance do trabalho de John e Dower. Até o próximo capítulo. Eu sou o pastor Anderson Dias. Deus te abençoe. Shalom. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.